Aqui é uma análise por microscopia de campo escuro. É um microscópio com uma iluminação especial, onde o condensador ilumina indiretamente a amostra do sangue e nós podemos visualizar algumas alterações no sangue que não seriam possíveis de se ver num microscópio comum. Aqui, como eu não fiz sistema imunológico, aqui o espaço está muito pequeno para mexer. Então aqui o neutrófilo, e aqui ao lado a gente vê uma aglomeração que pode indicar um terreno mais propício a fungos. Tá? O que atrapalha um pouco depois da digestão é que a gente não sabe se tem endobionte evoluindo ou se é só quilomicron. Ó, que nem aqui, ó. Esse daqui já é um endobionte aqui, parece um cristal. O cristal não fica andando. Deve estar batendo uma luz mais nele para ele. A doença é porque tem que ter muitos deles? Na verdade, essa análise não faz diagnóstico. Pode dar origem a doenças degenerativas, a câncer e tudo mais. Então, quando o sangue está, como dizemos, limpo, sem toxinas, sem aglomeração, é um sangue que possibilita a entrega de nutrientes e de oxigênio. Essa redinha aqui é o quê? Olha, aqui esses fiozinhos são fillets. Fillets são formados quando proteínas que são ingeridas não estão sendo bem digeridas. Então a gente pode pensar aqui em uma má digestão de proteínas. Ele não vai falar qual é o metal, mas tem uma grande vantagem aqui. Quando você fala lá para o seu paciente, você tem que desintoxicar os metais, tem que trocar panela. Ninguém quer trocar uma panela, ninguém quer comprar um filtro de R$4.000, né? Mas quando você mostra para ele como que ele está, ele muda. Então, o microscópio, claro que é incrível você ver o terreno biológico do paciente, mas é mais incrível para o próprio paciente, porque quando o paciente vê, ele toma consciência e você jogou a bola para ele, né? Ou seja, eu te mostrei aqui e se você quiser, eu posso te ajudar, entendeu? Você não tem mais que convencer o paciente que o metal, que a toxina. Você pega uma foto, é que eu não tenho aqui, ó. Você pega uma foto, por exemplo, de rouleau, mostra um sangue saudável e mostra o rouleau. Você fala, olha, o saudável é isso, a hemácia carregando oxigênio, o seu sangue está aqui. Célula sem oxigênio começa a morrer, você está envelhecendo mais rápido. Ai, não quero envelhecer, aí o cara se trata. Outra coisa, assim, né? Você jogou a bola para ele. Porque você compara uma imagem da apostila, do livro, com o sangue dele. Então não é você falando o intestino, não sei o que, no congresso que eu fui, que o cara vai desconfiar de você. Quem disse que você não é um charlatão que está querendo vender protocolo terapêutico? Eu ia desconfiar, entendeu? Porque é do humano, qualquer coisa que querem vender para você, você quer defender o quê? O seu dinheiro. Como que você defende seu dinheiro? Desconfiando. Então aqui você saiu do papel da pessoa que está oferecendo um risco. Você foi para o papel para uma pessoa que está mostrando algo concreto. E aí voltou para a pessoa, entendeu? Aí você pode falar assim, olha, mas fica tranquilo. Esse daqui é um equinócito, olha, vai falar depois, né? É um marcador de parasitismo. A gente vai fazer um protocolo de desparasitação. Não é tão simples, mas daqui a um mês a gente repete a sua microscopia e essa imagem aqui não pode mais aparecer. Então ele sabe que você não vai enganar ele, porque você falou, daqui a um mês eu vou ver com você. E ele vai querer fazer certinho, entendeu? Ele não vai ficar alterando, porque daqui a um mês ele vai querer ver no microscópio. Então é a máquina assim, se eu fosse começar na medicina integrativa, eu começaria com o microscópio, né? Só para aumentar a minha clínica, ter um monte de pacientes. Depois a gente vê a terapêutica. Eu começo com microscópio, zeólita e um kit de desparasitação. 15 dias já tem dinheiro para comprar hidro e lib. Mas não adianta ter hidro e lib e não ter paciente, né? Então, começa pelo paciente, depois pelas... Bom, aqui é a máquina que identifica qual é o parasita, qual é a toxina. Aqui, eu não sei se eu preciso mostrar,
Que horas são, doutora Geisa? Tem até uma manchete que pergunta: será que nós estamos comendo um veneno mortal? E nas TVs, as emissoras não param de mostrar Foi na as imagens França dos ratinhos com tumores imensos no corpo depois de terem sido alimentados com um transgênico. É de fato de dar arrepio. E interessante, Maria, é que os pesquisadores da Universidade de Caen, na França, fizeram esse estudo em total sigilo, justamente para evitar o lobby dos grandes grupos agroindustriais, né? Além das pressões políticas, eles temiam o corte do financiamento e até sabotagens do tipo incêndio de laboratório. Os cientistas conduziram a pesquisa durante 2 anos, portanto em segredo absoluto, com 200 ratos, que eles dividiram em 3 grupos. O primeiro foi alimentado com milho transgênico, o segundo comia o mesmo milho geneticamente modificado e ainda por cima tratado com herbicida, e o terceiro grupo se alimentava com o milho normal, mas que também levava doses de agrotóxicos. E os resultados mostraram que os transgênicos aumentam a taxa de mortalidade nesses animais, e a frequência de câncer é 2 a 3 vezes maior do que em outros bichinhos que não consumiram os produtos. E as patologias desenvolvidas pelas cobaias, Maria, foram diferentes em cada sexo. As fêmeas desenvolveram principalmente tumores de mama e os machos tiveram insuficiência renal e hepática. Esse estudo francês, ele tem a particularidade de ser o primeiro realizado por um período longo, no caso 24 meses. Até hoje, as pesquisas para demonstrar a inocuidade dos transgênicos para a saúde cobriam um período de no máximo 90 dias de observação. Porque eles não deixam passar de 90 dias para não mostrar o que o transgênico faz, né? Justamente a partir do 4º Se eu fosse mês. eles e quisesse. Agora, embora essas conclusões sejam alarmantes, não significa necessariamente, isso não significa, Maria, que os males detectados também atinjam os seres humanos, mas é um sinal de alerta preocupante, tanto que o governo francês acionou as agências de segurança alimentar europeias e pediu. Mas isso não quer dizer que não afete os seres humanos, né? Tudo é testado no rato, mas quando é negativo não quer dizer isso, mas não é certeza, né? Bom, então, melhor coisa é testar o alimento. O Neutralite é uma opção aí para neutralizar glúten, lactose, lectina, corantes, glutamato. Vai entrar a questão dos fungos aí, quem já tem Neutralite vai ter que mandar para a empresa para arrumar. Não tem como neutralizar o transgênico, né? Tipo, você tem neutralização de milho aqui, Lê? Tem? Vai ter que colocar aqui milho transgênico, soja, né? Enfim, mesmo assim já tem 450 agentes tóxicos aqui, que melhora bastante, né, a vida da pessoa. E dica 1, bastante higiene oral e mastigação. Pessoa com problema de plano oclusal, de mastigação, não consegue mastigar direito. O meu pai estava com problema odontológico, arrumou os dentes e engordou 10 quilos, gente. Sério. Era meu pai, né, com aquele problema lá, arrumando o dente, não sei o que, depois que arrumou, inflou, de tanto que está comendo, né? Dente tem que mastigar para comer. Sem mastigar, com problema oral, não consegue, né, dar uma desbiose louca. Desintoxicar, desparasitar. Aqui eu deixei um protocolo de desparasitação bem básico, a gente se aprofunda bastante nisso, né? Não tem como passar um conteúdo assim, é uma pincelada, mas um curso de desparasitação ali é pelo menos 2 dias, mas basicamente a gente entra com lactobacilo para diminuir o Clostridium, albendazol, sequimdazol, pleomorfo 1 e 2, tintura de nogueira, mix de tinturas digestivas, aliás, Biox, que é uma tintura específica para desparasitação, que a gente tem pau-pereira, cravinho, cedro. Essa fórmula aqui foi eu que desenvolvi. As tinturas que a gente colocou, que são antiparasitárias, elas também têm efeito anti-oncológico. Interessante, né? Se você for pesquisar sobre uma artemisia, ela é anti-oncológica e antiparasitária. Se você for
pesquisar sobre uma berberis também. Então, se vocês forem pesquisar o mecanismo de ação dessas plantas, vocês vão ver que essas antiparasitárias também têm um efeito que beneficia o paciente oncológico. Depois do protocolo de desparasitação, mata parasita, aqui é um frequencial na base da prata coloidal, Promorf 1 e 2, que é a frequência que neutraliza o parasita ali, né, ajudando esse parasita a sair mais facilmente. Aqui tem tinturas, tem esses fitoquímicos, esses bioativos que têm esse efeito antiparasitário. Depois que a gente elimina, a gente tem que entrar com ativos para reparar esse intestino. E o que repara o intestino? Aqui a gente já entra com hidroximetilbutirato, que tem ele isolado e tem naquela fórmula lá que é o Imunocomplex Nutri. A glutamina, que refaz o núcleo do intestino, fosfoligosacarídeos, que é alimento é uma fibra prebiótica, colágeno, silício e aí a leonitina. E depois escolhe um mix de prebióticos ali mais amplo possível. Tem tecnologia que ajuda, que elimina, né? Se você souber o parasita, ela elimina. Agora, se você não souber, o resultado diminui. Se você colocar um programa de parasita geral e pega uma frequência de 5.000 Hz, elimina um monte de parasita. Agora, tem parasita que não morre com a frequência de 5.000 Hz. Aí você precisa da frequência exata. Então, RPD, se você é uma pessoa que testa o bicho e faz a frequência certa, ela é fantástica e absoluta. Agora, se você não testa, né, o resultado também vai ficar mais ou menos. Depois que você elimina o parasita, estava com uma fasciola hepática, a mesma tecnologia, você escolhe lá a frequência do fígado para estimular e reparar o fígado. Mas não adianta querer reparar o fígado se a fasciola ainda está lá. Então, primeiro você tira a fasciola, depois estimula a reparação. Aí você está estimulando frequencialmente para reparar o fígado. Mas para reparar fígado, o que é que você precisa? Matriz, colágeno, elastina, aminoácidos. Você precisa de nutrição. Por isso que limpa, depois entra com nutrição e informação. Aqui, então assim, quando você pensa aqui num protocolo de desparasitação, outro ponto bem importante, não adianta só desintoxicar, você tem que evitar a retrointoxicação. Então quando você entra ali com enzimas digestivas, você já começa a melhorar a parte intestinal, porque às vezes não é de uma hora para outra que o paciente vai melhorar o fígado. Para o paciente ter fígado bom, ele tem que ter intestino bom. Não tem fígado que aguente um intestino inflamado. Então, para ter fígado bom, precisa de intestino bom. Para ter estômago bom, precisa de fígado bom. Para ter intestino bom, precisa de estômago bom. O que isso quer dizer? Que um é dependente do outro. Para você ter uma melhora hepática, gástrica, intestinal, você tem que tratar os três juntos. E como que você trata os três juntos? Melhora a digestão usando enzima. Elimina aquela quantidade de micro-organismos do intestino, ok? E tonifica o fígado com ácido alfa-lipoico. Então aqui são as sugestões de enzimas, né? Tem 3 tipos de enzima. A P e a N foi o Ale que desenvolveu. Elas têm a P é uma enzima que tem um caráter circulatório, uma enzima que melhora processos circulatórios. Então se toma de manhã. É uma enzima que ajuda na digestão, mas ela tem uma alta dose de rutina, que melhora o processo circulatório, melhorando a absorção do nutriente. A enzima N tem uma característica mais digestiva e essa enzima total é para aquele paciente que está bem problemático. O paciente que tem uma hipocloridria, né, mais alta, assim, que já tem arroto, que já tem aquele problema mais sério. Essa enzima total ela é um pouco mais cara, mas ela é melhor nesse sentido, no sentido de potencializar a digestão, porque nela que tem os sais biliares também, que são essenciais para digerir gordura. Então o paciente que não tem vesícula não digere gordura. Se ele não digere bem gordura, vai faltar o quê? Vitamina lipossolúvel, ômega. Esse paciente está ruim, vai ter que usar os sais biliares. Dessa forma tem a silimarina, que é o cardo mariano, melhora fígado também, berberis e as enzimas. E aqui a diferença é que ela tem o cloridrato de betaína, que aumenta a acidez estomacal. Porque uma coisa é ter uma questão enzimática e outra situação é ter uma hipocloridria.
Então essa aqui trata pacientes que têm hipocloridria e digestão. E essa daqui também melhora pacientes com hipocloridria e melhora a circulação. Posso usar as duas? Pode. Então paciente diabético, paciente com problema de circulação, essa primeira é bem melhor. Tá? Pacientes que têm aqui um processo que fica, parece que o dia inteiro com aquele alimento no estômago, essa última aqui. Quer tomar as duas? Toma. Enzima nunca é demais, viu? Metilação hepática. Tem pessoas que têm problemas gênicos. Se você tem um problema gênico, você vai ter que suplementar para sempre. Se você não transforma ácido fólico em metilfolato, você vai ter que tomar para sempre metilfolato. Ou você vai pagar o preço de não ter metilfolato no seu corpo. Tá? Então, assim, testa ali se esse paciente tem problema de metilação hepática, e hoje é 60% da população, hein, gente? 60%. Se tem problema, tem que entrar o quê? Aqui tá B12 e B9, mas tá errado, é metilcobalamina e metilfolato. É a pastilha de metil B9 e metil B12. E aqui tem uma fórmula que ajuda aqui na metilação a reverter quadros de problemas de metilação, que tem o dimetilglicina, de metilação, e principalmente essa fórmula, esse ativo aqui que é o do brócolis, que é o brocofanos. Eles até falam que é o quimioterápico do futuro, né? Que é um ativo super concentrado do brócolis e do rabanete, que tem resultados em problemas psiquiátricos, em autistas e pacientes oncológicos também, que é tudo a mesma coisa, né? E aí a gente entra com o repovoamento do intestino. Eu sugiro aqui duas cepas, mas a que a gente mais gosta é o Neuropsiquer, que são 13 grupos de lactobacilos que têm efeitos comprovados na modulação do sistema nervoso central. Então, pacientes que usaram essas cepas de lactobacilos melhoraram quadros de esquizofrenia, de ansiedade, de depressão, né, com esses lactobacilos aqui. Imagina se esses pacientes tivessem desintoxicado. Então, depois que se limpou, você coloca ali as bactérias do alimento e começa a cultivar elas, né? Como você cultiva planta? Coloca a semente e dá nutrição. Como é que você vai cultivar as bactérias boas? Prepara o solo, limpa, coloca a semente, um mês de lactobacilo e continua dando nutrição, que elas vão se replicar. E aí, depois que a gente melhorou, deu nutrição, né? A gente começa a dar informação junto. Então, uma questão importante que dá para fazer é a frequência do fígado, né? Potentizer faz os frequenciais. E aí aqui tem umas formulações novas que a gente desenvolveu. Uma é para matriz, que é esse Berry Nutri, que é silício, que é a base que transforma o procolágeno em colágeno, o ácido hialurônico, que é importante para a matriz celular, que vocês viram ontem, aminoácidos, vitaminas, minerais, e esse verisol, que é um colágeno bem patenteado, mais caro, mas é um colágeno que tem uma absorção dele como o próprio colágeno, e esse mais Berry, que são antioxidantes bem poderosos. Nessa fórmula, ela é uma fórmula para dar nutrição para formar tecidos, tá? Eu tive câncer e pedi um pedaço do fígado, eu quero recuperar fígado. Então, se dá nutrição para fazer tecido. Essa fórmula faz tecido. Eu fiz uma cirurgia plástica, toma essa fórmula. Eu quero aumentar, ela é para estética. Mas se melhora a face, ela está melhorando tudo por dentro. Se ela aumenta o tecido da face, é porque está melhorando o tecido do intestino, etc, né? Porque as mucosas são um único órgão. A diferença é que as frequências que tem nessa fórmula são as frequências de matriz, derme, epiderme e hipoderme. Essa fórmula aqui também é um composto nutricional, só que ele é rico em própolis, cúrcuma e zinco, e também a base desse verisol, que é mais para imunidade, só que a diferença dela, esse daqui já tem o hidroximetilbutirato, o HMB, que é o alimento para a microbiota boa. Essa daqui tem frequência da glia, que é o sistema imunológico do cérebro, né? Das células de Kupferfer, que é o sistema imunológico hepático, mucosa intestinal, e as células brancas. Essa daqui é só a nutrição total, tem mais de 46 ativos. Foi desenvolvida a princípio o Total Nutri para crianças autistas que são intolerantes à lactose e não conseguem metabolizar o nutriente. Por exemplo, uma criança autista não consegue metabolizar o nutriente. Então não adianta dar ácido fólico, tem que dar metilfolato. Essa fórmula é feita com tudo que tem de mais absorvível, que facilita a absorção para aquelas pessoas que não conseguem metabolizar. Então ele foi
A ideia foi fazer um produto tipo Neocate, que é um leite de nutrição total para crianças. Só que aí a gente acabou modificando, não tem lactose, tem trigliceróide de cadeia média, que é o coco. Então são 46 ativos, todas as vitaminas, aminoácidos e minerais. É legal para aquele paciente suplementar a nutrição. E a base dele é uma fibra prebiótica, que aliás a base dele é a gordura do coco, que é o TCM, e uma fibra prebiótica que vem da mandioca. Então atrás está escrito maltodextrina, porque a Anvisa obriga. Mas é a maltodextrina da mandioca, que é uma fibra, que é o elemento terra, que tonifica o baço, que é responsável por absorver o campo informacional do alimento. Por isso que ele dá mais força para a pessoa. Esse daqui é uma opção, é o mesmo Total Nutri, só que é uma opção para pacientes oncológicos. O paciente oncológico não pode ingerir glutamina, então nessa fórmula não tem glutamina. O paciente oncológico não pode ingerir ferro, não pode ingerir cálcio. Nessa fórmula não tem ferro, não tem cálcio. E paciente oncológico que faz restrição às vezes de açúcar, ou paciente diabético não pode nem a malto da mandioca, nada de carbo. Então no lugar da malto tem o colágeno. E aqui é o Mixrite, né, para quem quer ganhar massa muscular e quer recuperar tecido, ou então um paciente com sarcopenia, que quer recuperar músculo. Aminoácido faz musculatura. A carne faz carne, aminoácido faz aminoácido no corpo, ok? Então, é bem concentrado de aminoácidos, é uma dose alta. O sabor não é tão bom, mas é interessante ele dar um mês para o paciente para aumentar a musculatura. E a frequência que tem nele é frequência de músculo e neurotransmissores e baço também. E acabamos.